Boa noite, paz seja convosco. Cadê os mais que vencedores? Dê glória a Deus. Queridos, levante suas mãos. Temos um momento de oração a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela manifestação sobrenatural do teu poder. Obrigado por esse povo, Senhor, que está na tua presença. Está aqui, meu Senhor, porque tem um desejo de aprender, um desejo de invocar o teu nome, de estabelecer o teu reino, aonde eles estão estabelecidos. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade agora. Leve cativo todo pensamento que se levanta contra o teu conhecimento e leve nossa mente a uma total obediência à vontade de Cristo. Nos abençoe no nome de Jesus. Digam amém. Queridos, por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, e eu gostaria de ler a partir do versículo 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10, e eu vou ler até o versículo 17, a palavra de Deus. Mateus, capítulo 10, capítulo 13, versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu vos falo por parábola, porque vendo eles, não ver, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade, e de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Pode sentar, amados. Eu quero, nesta noite, já ouvimos mensagens desde ontem poderosas, de muita edificação para as nossas vidas. Eu tenho certeza que ao sairmos daqui, vamos construir uma igreja ainda maior, como já disse aqui o nosso líder. Na próxima conferência, nós teremos 2 conferências em 12 finais de semana, e eu tenho a certeza que um dia nós vamos lotar o Mangueirão só de líderes de célula, só de Timóteos, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero usar como tema dessa mensagem, ver e não ver. Repita comigo: ver e não ver. Jesus aqui estabelece um diálogo com seus discípulos. Os discípulos estão ouvindo uma parábola, a parábola do semeador. E Jesus, terminando de contar a parábola da semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu no meio das rochas, das pedras, no meio dos espinhos, e a semente que caiu em terra boa, os discípulos fizeram a Jesus uma pergunta: por que tu nos fala por parábolas? E Jesus então revelou a eles o que Ele quer revelar a nós nessa noite.
porque a vocês foi dado saber os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, disse o Senhor Jesus, a muitos deles, disse o Senhor Jesus, porque eles vendam, não vê, diga vendo, não vê, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Jesus estava aqui chamando a atenção dos discípulos para uma percepção espiritual. Eles estavam enxergando o que Jesus fazia, mas eles não estavam conseguindo contemplar com uma visão clara, espiritual. É como muitos de nós que somos líderes. Deus muitas das vezes está nos fazendo ver a grandeza, o mover, o sobrenatural. Nós estamos vendo, mas não conseguimos enxergar numa percepção, uma visão espiritual. Queridos, deixa eu te falar algo. A palavra de Deus no livro de Provérbios 29, versículo 13, diz assim: o rico e o pobre, eles têm uma coisa em comum. Diga, o rico e o pobre têm uma coisa em comum: Deus deu vista a ambos. Diga, Deus deu vista a ambos. Tanto o rico como o pobre, Deus deu vista. Mas visão é algo que nós precisamos desenvolver a partir da nossa vista. O que Jesus está falando, que fisicamente, materialmente, os discípulos ou aquela geração, eles viam, mas não conseguiam enxergar. Eles ouviam, mas não conseguiam ouvir da maneira que Deus gostaria, e eles não conseguiam entender. Então Jesus chama os discípulos. Quando os discípulos perguntam por que o Senhor nos fala dessa forma, e diz a Bíblia, neles se cumpriu o que disse o profeta Isaías. O que disse o profeta Isaías: tendo ouvido, mas vocês não entendem, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aqui Jesus está falando. E se assim não fosse, se eles tivessem uma percepção de visão espiritual das coisas que Deus gostaria, olha o que Jesus está dizendo, então eles ouviriam e poderiam ver com os olhos. Olha o que diz a palavra de Deus: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouvido com seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. E se não fosse assim, disse o Senhor, esse povo veria como deveria ter visão, ouvir com os ouvidos, e eles entenderiam com o coração, e converteriam-se, e seriam curados. Queridos, eu quero falar sobre 3 grupos de pessoas, ou 3 tipos de comportamentos que às vezes nós percebemos de pessoas que estão vendo as mesmas coisas acontecendo. Quando Jesus fala da parábola do semeador, Ele não está falando que as pessoas são a terra, Ele está falando que as pessoas responderam com comportamentos diferentes. Mas lembre de uma coisa, a semente era a mesma semente que Jesus semeou em um, Ele semeou no outro. A mesma semente que estava na terra boa, também Jesus lançou entre as pedras. Mas o comportamento das pessoas que receberam a semente foi diferente. Os nossos comportamentos, eles determinam que tipo de visão nós vamos ter. Eles determinam se você vai enxergar ou não vai enxergar. Eles determinam se você vai ouvir e vai entender, ou se você não terá a visão de Deus. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, mas o comportamento era diferente. Quantos investimentos Deus tem feito na nossa vida?
A mesma unção que está sobre a vida do pastor Lorival, do pastor Valdenito, que pregaram aqui, dos prelentores que passaram hoje de manhã aqui, a mesma unção que Deus liberou sobre o nosso líder. Diz a palavra de Deus que um dia Deus chamou Moisés e disse: eu tirarei do espírito que está sobre ti e eu colocarei sobre Josué. E Josué escolheu outros. Queridos, a mesma unção que está na vida do nosso líder, essa unção está sobre a nossa vida, para fazermos a diferença nesse estado. E por que é que não está acontecendo em alguns? Porque vê, mas não vê. E o primeiro grupo que eu quero destacar, quando Jesus está dizendo aqui, porque existe os que vê e não vê. Vê e não vê. Tem eles ouvidos, mas não ouvem. O primeiro grupo que eu quero destacar são aqueles líderes ou aquelas pessoas que nunca vê nada. Diga aí para o teu irmão: tem os que nunca enxergam nada. Os que não enxergam nada. Deus está revelando, Deus está mostrando. A palavra de Deus, Isaías 43:19 diz: eu estou fazendo uma obra nova e que vocês não percebem. Deus está fazendo uma obra nova na sua vida, na sua igreja, na sua célula, no nosso estado, na nossa nação, e muitos não estão percebendo. E por que não percebem? Porque não estão alinhados com a visão perfeita de Deus. Precisa ter visão espiritual, precisa ter a revelação espiritual. A visão é aquilo que começa no coração. A visão, queridos, é tão importante que o apóstolo São Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele disse: eu oro para que o Deus de paz vos dê espírito de sabedoria, de conhecimento. Eu oro para que Deus vos dê espírito da revelação, para que vocês compreendam qual é a vontade dele para a vossa vida. Revelação é a visão. Paulo está dizendo: eu oro para que Deus dê a vocês o espírito da visão, da revelação, para que vocês compreendam o que Deus quer para a sua vida. Amém? Primeiro grupo, os que nada vê. Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis 21:14. A Bíblia diz que Abraão, após ter aquele relacionamento com Agar, Sara mandou que Abraão mandasse Agar embora junto com seu filho Ismael. Mas antes de mandar embora, Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que também Ismael, Deus faria dele uma grande nação. E diz o versículo 14: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-o com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, uma grande nação. Então Deus, 21, então Deus lhe abriu os olhos. Diga: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Queridos, Deus tem uma visão, uma promessa para a sua vida. A palavra de Deus diz no Salmo 139, que antes mesmo de você nascer, Deus escreveu todos os teus dias no livro dele. Deus tem uma proposta para a sua vida.
Quando Deus fala em Jeremias 29:11, Ele disse: eu é que sei os planos que eu tenho para a vida de vocês, e os meus planos são de fazê-los prosperar, os meus planos são de fazer vocês darem certo, os meus planos não é de mal. Mas quantas das vezes você já passou por momentos de crises na tua célula, momentos de crises na sua igreja, momentos de crises na sua liderança, e quando você passa por momentos de crises, você apaga da sua memória, você às vezes tende a esquecer o que Deus um dia te mostrou. Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Abraão despediu Agar, vá, mas Deus tem uma promessa na minha vida. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho, vagando pelo deserto, a água acabou. Talvez você, como líder de célula, está dizendo: pastor, a água da minha vida acabou, a minha liderança está acabando, a minha célula está acabando, a minha rede está acabando, a minha supervisão está acabando. Escute bem, talvez você não esteja conseguindo enxergar o que Deus colocou diante de você. Agar começa a chorar, porque tem líderes que ao invés dele buscar a visão de Deus, ao invés dele buscar o que Deus quer, Deus me direciona, Deus me mostra, Deus fala comigo, eles vão para o quarto e choram. E ela disse assim: eu vou porque não quero ver o menino morrer. Diga assim: eu vou porque não quero ver o menino morrer. Não quero ver o menino morrer. Quando ela fala isso, Deus disse: Agar, vem cá, eu ouvi o choro do Ismael. Agar, eu ouvi o choro de Ismael. Agora te levanta daqui, toma pela mão do menino. Diga bem forte: toma o menino pela mão. E diz a palavra de Deus que quando ela foi e ela segurou o menino pelas mãos, Deus abriu os seus olhos e ela viu perto dela uma fonte de água. E ela foi lá e apanhou água e deu para o menino e para ela. Escute bem, queridos, a fonte está bem perto de você. O que você precisa para romper na sua liderança, a fonte está bem perto de você. A Bíblia não diz aqui que Deus abriu uma fonte, Deus disse que Deus abriu os olhos dela. Talvez você esteja dizendo: Deus, abre um poço para mim, abre uma fonte para mim. Não, queridos, peça para Deus visão perfeita, porque já existe uma fonte perto de você, já existe uma fonte dentro de você, que é Jesus Cristo. E Ele disse: se você crê nele, de dentro de você vai fluir, vai fluir. Diga glória a Deus. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Se você está pensando que o menino vai morrer, pastor, a minha célula vai morrer, vai não. Pastor, a minha célula está morrendo, não vai não. Pastor, meu ministério vai morrer, não vai não. Deus tem uma fonte, vai lá e beba da fonte. A Bíblia diz que quando Sansão estava desmaiado no seu ânimo, cansado, e diz a palavra que Deus foi lá e cavou uma fonte, e aquela fonte se chamou a fonte do que clama. Queridos, você está onde? Ah, pastor, eu estou me vendo num deserto, eu estou me vendo na minha célula, na minha liderança, eu estou me vendo, pastor, perambulando nesse deserto. A Bíblia diz que ela ficou vagando no deserto e acabou a água. A água não acabou. Olhe para o teu irmão aí e diga assim: a água não acabou. A água está bem perto de você. Peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus fazer você enxergar. A tua célula não vai morrer, o menino não vai morrer, porque Deus tem uma promessa para o menino, Deus tem uma promessa para a tua célula. Deus quer fazer da tua célula uma grande igreja, Deus quer fazer da tua célula uma grande supervisão. Queridos, não atente. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: atentando nós não às coisas que se vê, diga, atentando
não as coisas que se vê, porque as coisas que se vê humanamente, elas são momentâneas, mas atentando nós às coisas que não se vê, porque as que não se vê, aquelas que você olha com o coração, essas coisas são eternas, elas vão permanecer. Então escute bem, o que Deus tem para você é o contrário do que você está enxergando com os teus olhos humanos. O que Deus tem para a sua vida é o contrário do que você tem enxergado. Amém? Desvende os seus olhos. Quantos querem ver? Quantos querem ver? Jesus disse, esses caras aí veem e não vê. Eles ouvem, mas não ouvem. Parece esquisito, né, irmã? Vê e não vê. Ouve, mas não ouve. Mas foi isso que Jesus falou, eles veem e não vê. Tem muita gente, muito líder que está vendo e não vendo. Muito líder que começa e vai perdendo a alegria, vai perdendo a perspectiva espiritual, a visão espiritual. Queridos, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a visão é tão importante. Sabe o que Jesus disse para aquela igreja da Laodiceia? Ele disse assim, aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos para que veja. Visão tem preço para pagar. Visão é preciso você comprar colírio de Deus para abrir os seus olhos. Para um líder ter visão, ele precisa orar, jejuar, ler a palavra. Ele precisa buscar a presença de Deus para que Deus revele a ele a sua vontade. Aconselho-te que de mim compre. Se você quer enxergar, compre colírio de Deus. O colírio de Deus faz você enxergar tudo. Paulo disse em 1 Coríntios 2, ele disse, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Assim, quem conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus que ele habita? E diz a palavra de Deus que ele, o espírito, ele perscruta, penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, para nos revelar a sua vontade. Diga glória a Deus. Existem os que nada vê. E os que nada vê, às vezes são como Agar. A fonte está bem perto, mas você está totalmente cego. E as circunstâncias, elas têm isso. Elas às vezes roubam de nós a visão espiritual das coisas. As circunstâncias nos fazem às vezes ser limitados quanto à nossa visão espiritual. Quem está entendendo? Aí tem gente que diz assim, pastor, por que acontece lá no pastor Lorival? Por que acontece aqui na Pedreira e não acontece? Eu coloquei uma coisa no meu coração, queridos. Coloquei algo no meu coração. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, há um tempo certo e uma maneira certa de agir para cada situação. Há um tempo e uma maneira certa de agir para cada situação. Eu aprendi nesse mesmo livro de Eclesiastes 9:2, diz que tudo sucede igualmente para todos. Diga, tudo acontece igualmente para todos. Mas nesse mesmo capítulo, versículo 11, Deus disse, nem sempre é o ligeiro que vence a corrida, nem sempre é o prudente que tem dinheiro, riqueza, nem sempre é o sábio que detém do pão, nem sempre é o forte que vence a guerra, mas depende do tempo e das oportunidades. E as oportunidades só são aproveitadas quando você tem visão que chegou o tempo da oportunidade de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Os discípulos estavam diante do Senhor. Diante do Senhor. Era uma oportunidade deles romperem e vencerem, mas eles estavam perguntando para Jesus algumas coisas. Por favor, queridos, ainda pega a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 23. Aliás, Marcos capítulo 8, versículo 14. Depois a gente lê Mateus, Marcos 8, 14. Jesus está com os discípulos. E novamente Jesus percebe que a visão dos discípulos está deficiente.
Você já percebeu aquele líder que você está dizendo, queridos, Deus vai fazer uma grande obra, e tem gente que não consegue enxergar como você enxerga, tem gente que começa a dizer, aqui é difícil, minha célula é difícil, neste lugar é difícil. Queridos, Jesus percebe que os discípulos, eles estão com um problema, e diz a Bíblia, Marcos 8,14, os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então Jesus lhe advertiu, estejam atentos, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem. Aí Jesus faz a eles uma pergunta, não se lembram? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam eles, 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, 7. Então lhe disse Jesus, e mesmo assim, vocês ainda não entendem? Irmãos, os discípulos estavam vendo Jesus multiplicar, eles estavam vendo os resultados. Sabe por que Jesus estava dizendo para eles, não era pelo pão físico, não, pelo pão material. Jesus estava falando, acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus. Queridos, você como líder, não se deixe contaminar por aqueles que não têm a visão de Deus para o ministério. Não se deixe contaminar por aqueles que às vezes só querem puxar para trás, que às vezes querem levar você a viver como eles, sem comprometimento com Deus. O que Jesus está dizendo para eles? A resposta está em Mateus 23, 26. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora. Jesus estava dizendo que os fariseus eram cegos. Os fariseus tinham muito conhecimento, mas eles não entendiam o propósito espiritual. Tem muito crente por aí que é cheio de conhecimento, mas convida ele para liderar a célula, ele não quer nada. O apóstolo São Paulo até diz que o conhecimento, em exagero, ele faz as pessoas pelas quais Cristo morreu se apartarem da presença dele. Porque há muita gente que usa o conhecimento para fazer juízo, para julgar, para condenar, para criticar. Queridos, os fariseus tinham muito conhecimento, mas eles não enxergavam. Os fariseus tinham muito conhecimento, mas eles não conseguiam ver. E Jesus está dizendo, cuidado para que vocês não sejam contaminados pela visão cega dos fariseus, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. Quantos líderes nós temos aqui, queridos? Cuidado para você não se contaminar. A Bíblia diz em Hebreus 12, 15, cuidado, ninguém vos prive da graça de Deus. Cuidado, para que nenhuma raiz de amargura, brotando do vosso íntimo, possa contaminar a outros. Cuidado, não ande com gente que está fracassado. O fracassado segure na mão dele. Faça como diz a palavra, faça como Agar segurou na mão do menino. Pegue e leve ele para a igreja. Leve ele para desenvolver-se de novo, para desenvolver visão. Mas cuidado para que a raiz de amargura dele não contamine o seu coração, a tua célula, e você veja na frente a tua célula retroceder, a tua liderança. Quem está entendendo? Cuidado. Sabe qual é o grande problema, queridos? Do líder que não vê nada.
O líder que não vê nada, ele perde a alegria. Está todo mundo na igreja envolvido, aleluia, glória a Deus, batismo, todo mundo na guerra, todo mundo levando as células para a igreja, todo mundo como Davi, a multidão em festa, celebrando ao Senhor. Mas aquele líder, ele está onde? Aquele líder, ele perdeu a alegria. E sabe por que ele perdeu a alegria? Porque quando se perde a visão, também se perde a alegria. Diz aí para o teu irmão, quando se perde a visão, se perde a alegria. E em Deuteronômio capítulo 28, versículo 47, Deus chega e diz assim: eu tenho algo para tratar com vocês. E sabe o que é que ele diz? Deuteronômio 28, 47, ele diz assim: uma coisa que eu tenho é que vocês deixaram de servir ao Senhor com alegria. Deixaram de servir ao Senhor? Diga assim: servir é bom, mas Deus quer que você faça com alegria. Deus quer o seu trabalho, mas Ele quer o seu trabalho como o do salmista, que guiava a célula em festa para a casa de Deus. Deus quer o seu trabalho, mas Ele quer a sua alegria. Em Mateus 13, 20, Jesus fala de um grupo de pessoas que receberam a palavra, que elas começaram a desenvolver a palavra, mas não criaram raiz. São aqueles que recebem com alegria, mas vindo as tribulações, eles abandonam a célula, abandonam a igreja, abandonam a supervisão, abandonam tudo. Queridos, a alegria, ela é fruto de paixão, ela é fruto de quem tem visão. Diga glória a Deus. Quem tem visão se alegra, se renova. Quem tem visão está alegre todo dia. Diga glória a Jesus. Romanos 14, 17, Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Então, se você quer servir a Deus, sirva com alegria, faça a sua célula com alegria. Diga glória a Deus. Você sabe qual é o outro problema de líder que perde a visão? Líderes que perdem a visão, eles perdem a motivação correta. Atos capítulo 8, versículo 18, Pedro teve uma incumbência de confrontar Simão, o mágico, porque Simão, o mágico, disse para Pedro, quando viu os apóstolos colocando as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele disse: eu também quero esse Espírito e eu estou disposto até a pagar dinheiro. Pedro disse: fica para ti o teu dinheiro, porque você está totalmente errado com a sua motivação. O reino de Deus não é o dinheiro. O reino de Deus é muito mais que isso. Fica contigo o teu dinheiro, porque não é correto o teu coração diante de Deus. Quem está me entendendo? Queridos, motivação. Motivação. Quem tem visão, olha a motivação de Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 25. E Moisés, sendo filho da filha de Faraó, rejeitou ser chamado como príncipe, porque estava tendo a visão das coisas futuras. Por isso preferiu sofrer por causa do reino de Deus do que usufruir das coisas do Egito. E o versículo 27 de Hebreus 11, sabe o que diz? Sabe por que Moisés não teve medo de Faraó e não teve medo de sofrer? Porque ele estava vendo as coisas invisíveis. Fala para o teu irmão: veja o invisível. Porque quando você enxergar o invisível para a tua célula, você não vai ter medo, você não vai retroceder, você não vai recuar, você não vai entregar a tua célula, você vai continuar indo avante, à frente. Moisés estava como que vendo as coisas invisíveis. Enxergue o invisível. 2 Coríntios 5:7, Paulo disse que o justo, nós vivemos não por vista, mas pela fé. A fé atiça a visão, a fé ativa a nossa visão. Diga glória a Deus. Ativa a visão. Pedro, falando em 2 Pedro 1, ele fala:
Acrescente a vossa fé conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio amor. Acrescente essas virtudes à sua fé, paixão, visão. E Pedro responde no versículo 15, ele diz: porque essas virtudes operando em vós, vocês não serão mais inoperantes e improdutivos. Queridos, quando você tem fé, visão, domínio próprio, quando você tem todas essas virtudes, Pedro disse que nós não seremos improdutivos e inoperantes. Pelo contrário, nós vamos ser produtivos e operantes na presença de Deus. Veja, eles veem, mas não vê. Os que nada enxergam perdem alegria, perdem motivação. Eu acho bonito que o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo São Paulo, ele fala algo poderoso sobre motivação. E o versículo 15 ele disse: assim de boa vontade, por amor de vocês, eu me gastarei. Diga, eu me gastarei. E gastarei tudo o que eu tenho. Olha o que ele disse: gastarei o que eu tenho e me gastarei, visto que os amo tanto. Eu os amo tanto, que Paulo está dizendo no versículo 15, capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu amo tanto vocês, eu amo tanto servir a Deus, eu amo tanto a igreja, eu amo tanto a célula, que ele está dizendo, eu gastarei. Me diz uma coisa, você investe no vice-líder da sua célula para ele vir numa conferência? Você investe nas pessoas da tua célula para elas participarem de um seminário? Você gasta com elas tempo, você gasta com elas investimento financeiro, você gasta com elas, muitas das vezes, o seu tempo. Paulo está dizendo, eu me gastarei, e gastarei tudo o que eu tenho, porque eu os amo. Quando você ama o que você faz, você vai gastar o que tem, você vai se desgastar, você vai chegar na tua casa cansado, você vai chegar do trabalho cansado, mas vai para a célula, vai para a igreja, vai para a reunião, vai evangelizar, porque você ama o que Deus confiou para você fazer. Diga glória a Deus. Motivação. Diga glória a Deus. Motivação. Motivação é tudo, queridos. E quando a gente perde a motivação, a gente, quando não consegue ver nada, a gente não está entendendo o que é que o pastor falou, grande catedral, vamos batizar 50 mil, vamos fazer isso aqui, não estamos entendendo nada. Escute bem, queridos, o que ativa o seu potencial é o seu amor. Olhe para o teu irmão e diga assim: Jesus, Ele não quer só o seu serviço, Ele quer o seu serviço carregado de amor. Apocalipse 2, você vê Jesus falando com a igreja de Éfeso e dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu trabalho, da tua luta, da tua guerra, eu sei de tudo isso, mas eu tenho contra você, que você não é mais como você era antes. Cuidado, queridos. Não perca o amor, a paixão. Falei para o teu irmão, não perca o amor. Faça a obra com alegria.